Gostaria de convidar à nossa tela André Moraes. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pela participação nesta quinta-feira. Dali China, um catalisador naquela recuperação do setor de commodities metálicas que comentávamos na semana passada. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia a todos. Realmente, a gente comentou semana passada de duas commodities que estavam perto de pontos de suporte, né? Tanto o petróleo quanto o minério, né? O minério essa semana bateu recorde de alta do último ano, né? Subindo quase 5% num dia, 3% no outro, e hoje sobe quase 2% lá na China, 3% lá em Singapura. Ou seja, a gente imaginava, né, um bom momento para as ações do setor, não só de mineração, mas também de siderurgia, e esse bom momento aconteceu. Em contrapartida, o petróleo que se recuperou a partir de quinta-feira, a gente também falava do petróleo num ponto de suporte, chegou a $75 o Brent, e hoje passando aí por mais uma correção. Você comentou sobre a Arábia Saudita aí, dizendo que a partir de dezembro vai aumentar a sua produção, e isso, de certa forma, traz de novo o petróleo para essa região de $72. Então, por um lado, né, a gente tem um dia bem movimentado na área de commodities, que deve impulsionar a mineração e siderurgia, mas deve continuar penalizando, assim como foi ontem, o setor de petróleo, né? Mas outro ponto positivo para o dia de hoje, é claro, antes de um monte de notícia que você já comentou, e eu até falaria também do pedido de seguro-desemprego que sai nos Estados Unidos, né? A gente tem, antes de todas essas notícias, os índices no mundo afora subindo bastante, inclusive o EWZ, que é o nosso Ibovespa, entre aspas, negociado em Nova York, no pré-mercado sobe bastante, sobe mais de 1,5%. Vamos ver se hoje não vem o dia, finalmente, de recuperação de todo o mercado, tá? Porque mesmo na terça-feira, que a gente teve uma alta do mercado, a gente ficou muito concentrado em blue chip. Quem sabe não é hora também dessas small caps e middle caps subirem num dia bonito de bolsa. Vamos lá. Vamos na expectativa, Gabriel. Perfeitamente. Eu já queria começar essa conversa, como eu dei todo esse retrospecto da China, anunciando incentivos e agora prometendo mais incentivos, já que o mercado não parecia convencido do pacote anunciado nos últimos dias. Como é que está a cara dessas mineradoras? Vale teve dia que subiu mais de 4%, as ADRs em alguns momentos subindo mais de 6% negociadas lá em Nova York. Nós comentávamos alguns movimentos até para outras mineradoras aqui no país. Eu queria dar uma olhada nestes gráficos, viu, André? Já que tudo já aconteceu em poucos dias desde a nossa última conversa. Será que ainda tem oportunidade nestes ativos? Será que os ativos já chegam em pontos um pouco mais difíceis de analisarmos? Como é que está a cara dessas companhias ligadas à infraestrutura, commodities metálicas e, claro, essas que também podem sofrer um pouquinho mais, que são as empresas ligadas a commodities energéticas, no caso o petróleo. Como é que está essa tua avaliação, por favor? Vamos lá. Eu gostaria até de começar mostrando essas mineradoras em Londres, para a gente passar por Vale, as nossas siderúrgicas e tudo mais, tá? O que a gente tem aqui, isso aqui é Anglo American, tá? Em Londres, né? Então, o que a gente percebe é que o setor mudou de direção, né? Então, a Anglo American vinha desde abril caindo sem parar, e nesta última pernada ela já sobe 22%, né? Não é só ela. BHP é a mesma coisa, também nessa última pernada sobe 17%. Rio Tinto, nessa última pernada, já sobe 17%. Ou seja, percebe-se, né, que essa recuperação do minério trouxe recuperação das principais mineradoras do mundo, né? A quarta, né, eu já falei de três, é Vale, tá? Que também passa por uma recuperação. Me agrada muito o gráfico de Vale, né? A gente comentava que esta linha de tendência, né, e portanto a região, que a gente até deixou claro, né? Vale fica interessante para compra a partir de R$59. Essa região, se rompida, poderia dar aí uma boa operação em Vale, e isso já está em andamento. Entendo eu que Vale vai abrir com gap de alta hoje, né? Se a gente levar em conta que a que sobe menos em Londres sobe 4%, mesmo que Vale amanheça com 3 de alta só aqui no Brasil, 2,5%, ela já vai abrir bem distante, né? E, portanto, já fazendo também uma perna, não de 17%, porque Vale ainda tem algumas questões aí a serem resolvidas, principalmente a barragem, que tem aí uma indenização a ser definida, então ela está subindo num ritmo mais lento do que outras, né? Mas já fica muito esticada, tá? Então, aqui em Vale, eu percebo que quem pegou esse início de movimento
pegou super bem, né? Até porque, falando de ponto de suporte, ela também estava aqui num ponto de suporte na semana passada, né? Precisa de um pouco de correção para a gente enxergar outra oportunidade. Mas aí, mudando para a siderurgia, eu vou manter o foco aqui em dois ativos que a gente também comentou na semana passada aqui, que é a Usiminas, né? Que fez num ponto de suporte uma bonita subida, e essa aqui não subiu tanto. Então, qualquer correção que deixe um ponto de stop para uma nova entrada, me interessa aqui em Usiminas, tá? E mais ainda, em CSNA, eu tô no mesmo aguardo, tá? Eu acho esse ativo muito bonito neste momento, chegou num ponto de suporte relevante, e qualquer movimento de correção que deixa para o trader um ponto de stop, eu acho que vale muito a pena uma entrada. Para longo prazo, de siderurgia eu ainda não gosto. Em Vale, eu nem esperaria, tá? Eu acho que para longo prazo, comprar a 60 ou a 61, a 61,5 não faz tanta diferença, ela ainda está em ponto de suporte. Em relação às commodities ligadas ao petróleo, tá? Eu queria primeiro mostrar o Brent, né? Que é uma coisa que a gente mostra sempre para vocês. Semana passada ele estava em ponto de suporte, subiu bem até essa região de 75 e ontem e hoje, né? Passa por uma correção mais íngreme, né? Colocando num gráfico semanal, a gente percebe que voltou ele para o ponto de suporte, ou seja, um bom ponto para a gente pensar em apostas no setor. Porém, diferente do que a gente falou semana passada do setor de mineração e siderurgia, falta alguns detalhes aqui para a gente ficar mais animado com esse setor. A que mais me anima é exatamente Petrobras, tá? Porque Petrobras ela tem claramente uma tendência de alta e passa, neste momento, passou ontem, né, por uma correção. Apesar de ter terminado positiva, né, ela teve um momento do dia que ela teve subindo bem mais. Então, aqui em Petrobras, apesar da correção, e mesmo sabendo que provavelmente ela amanhece com gap de baixa, se tivermos uma recuperação, eu tenho total tranquilidade em falar de compra dela acima de 37,50, levando em conta que mesmo com a queda de hoje, o petróleo está numa região de bastante suporte. Agora, o bom momento, assim, ou pelo menos a possibilidade do setor acaba por aí, porque os outros ativos estão bem sofridos, né? Prio deu uma possibilidade de compra aqui embaixo, mas se afastou dessa região e ontem passou por uma correção, provavelmente hoje corrige mais. E Brave 3, né, que teve na terça-feira um belíssimo dia de alta, devolveu tudo ontem, ou seja, o resto do setor me parece muito mais fraco e não oferece oportunidade. Portanto, para resumir, para não ficar em cima do muro, eu estou de olho em Vale, primeira correção que fizer, eu entendo que tem compra. Em Petrobras, se romper o teto de ontem, para mim tem compra. E eu esperaria a primeira correção de CSNA também para pensar em compra. É este o resumo do setor, trazendo as oportunidades aqui para o Brasil, para as nossas ações. Gabriel. Perfeitamente, viu, André? Atualizando, inclusive, nossa conversa da semana passada, com os ativos já citados anteriormente, que acompanhamos aqui praticamente semana a semana, e com todos esses elementos extras na mistura, porque a China anunciou diversos incentivos, redução do compulsório bancário, corte nas taxas de hipoteca e também redução, essas as medidas já anunciadas, redução por percentual de entrada para compra de segundos imóveis no país. Então foram 3 medidas já anunciadas, além de cortes nas taxas de médio prazo de 1 a 5 anos, nós tivemos todas cortadas. Estes os incentivos já anunciados, hoje a promessa de novos incentivos para frente, para estimular a economia, para buscar o crescimento de 5% neste 2024, meta estipulada pelo governo para o crescimento do PIB chinês. Falando um pouquinho sobre a região, as bolsas asiáticas elas encerraram a sessão com forte alta, também impulsionadas por este justamente incentivo anunciado pelo governo chinês, por essa reação bastante positiva de intensificar esses estímulos à economia. O destaque ficou para o setor imobiliário, que registrou ganhos impressionantes após o anúncio de medidas de apoio, com algumas incorporadoras chegando a se valorizar mais de 20% em um único dia. O índice Nikkei em Tóquio subiu 2,79%, refletindo este otimismo generalizado na região. Em Hong Kong, o principal índice avançou 4,16%, enquanto na Coreia, uma alta de 2,90%. Em Taiwan, o TAIEX
teve um ganho mais modesto de 0,43%, foi um destaque menos expressivo na região dentre as principais bolsas. Já na China continental, os ganhos foram expressivos. O índice Xangai subiu 3,61% e o Shenzhen subiu 4% nesta madrugada. Apenas para atualizar a cotação, temos, claro, 1,70% de alta para o petróleo, para o minério de ferro em Dalian e mais de 3% de alta para o minério de ferro negociado em contratos futuros em Singapura. Eu vou para um rápido intervalo, na volta mais destaques do mercado. PNC News. Justamente trazer o André Moraes de volta aqui à nossa tela para uma avaliação geral. Agora que falamos sobre commodities, agora que temos um cenário para inflação e para taxa de juros sendo pintado aos poucos.